Frações, parte 2. Então, a gente estava conversando sobre como se lê uma fração, tá? Então, 1/2, quando eu digo 1/2, é isso aqui, ó. A gente lê 1/2, tá? 1/3, a gente lê 1/3. 1/3 ou 1/3 é a mesma coisa que isso aqui, tá? 1/4 se lê 1/4. 1/5 se lê 1/5. 1/6 se lê 1/6. 1/7 se lê 1/7. 1/8 se lê 1/8. 1/9 se lê 1/9. 1/10 se lê 1/10. 1/100 se lê 1/100. 1/1000 se lê milésimos. Mais alguns exemplos. 2/5 a gente lê 2/5. 4/7 a gente lê 4/7. 7/8 a gente lê 7/8. 15/9 a gente lê 15/9. 8/1000 a gente lê 8/milésimos. E a representação é essa que eu tô colocando de lápis do lado. Quando os denominadores forem maiores que 10 e diferente de múltiplos de 10, se lê o numerador seguido do denominador e em seguida avos. Denominador é o número que está embaixo, e numerador é o número que está em cima, né? Conforme está explicado aqui, tá? Então, se não for um desses casos aqui, que estiver embaixo, a gente lê avos, por exemplo, 1/12, 1/13. Ó, 2/15, 2/15. 5/186, a gente lê 186. Então, ó, 5/186. E aqui, 13/19, a gente fala 13/19, ó. 13/19. Esses são alguns exemplos. De uma forma mais resumida aqui, ó. Partes que a unidade é dividida. Ou seja, é o número de baixo. Quando o número de baixo for desse lado, a gente lê desse lado. Então, aqui a gente lê. Quando a parte de baixo for 2, a gente diz meios. Quando for 3, terços. 4, quartos. 5, a gente lê quintos. 6, a gente lê sexto. 7, a gente lê sétimos. 8, a gente lê oitavos. 9, a gente lê nonos. 10, a gente lê décimos. 11, a gente lê onzeavos. 12, a gente lê dozeavos. Vou botar o exemplo, para ficar mais claro. Vou botar aqui 3. Com o 2 embaixo, eu leio 3 meios. Vamos botar aqui um outro 4. Com o 3 embaixo, eu leio 4 terços. 5. 5 quartos. 2 quintos. O número de cima eu tô escolhendo aleatório, tá? É o de baixo que importa, os nomes que a gente chama embaixo, tá? Que é o denominador. 6 eu leio sextos, então vamos botar aqui 4 sextos. 9 sétimos. Aqui. 6 oitavos. 3 nonos. 6 décimos.
4 11avos. 3 12avos. Vamos seguir, vamos pular aqui para 3 15avos. Então, 3 18avos. E assim por diante. Então, na página 11 tem o exercício 1. Coloque abaixo de cada desenho a fração correspondente. Isso aqui é o quê? É uma pizza inteira, né? Então, o que é um inteiro? Essa é a representação de um inteiro. Essas são duas partes de duas partes. Então, eu tenho duas partes de duas partes. 2 meios, ou seja, eu tenho 2 pedaços de 2 pedaços. Aqui, vocês veem que esse pedacinho tá mais separado da pizza. Então, o que aconteceu aqui? A pizza foi dividida em 3 partes iguais. Uma parte tá separada. A gente vai ter que representar essa parte separada. Então, essa parte separada, quantos pedaços separados tem? Um pedaço separado. De quantos pedaços que foram cortados? De 3. Como é que eu chamo isso aqui? 1/3. Aqui a pizza foi dividida em 4 partes iguais, uma parte foi separada para eu comer. Quantas partes foram separadas para eu comer? Uma parte. Quantos pedaços a pizza foi cortada? 4 pedaços. Então, como é que eu chamo? 1/4. Aqui, quantos pedaços eu separei para eu comer? Eu separei para eu comer 2 pedaços. Em quantas partes foi cortada a pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 8 partes, ou fracionada em 8 partes, né? 8 frações de pizza. Então, 2 oitavos. Aqui, eu separei 2 pedaços de pizza para eu comer. Mas eu cortei a pizza em 4 pedaços. Então, eu tenho 2 pedaços de 4. Separei 2 pedaços de 4 pedaços. Então, eu tenho 2/4. A questão 2 é na página 12. Eu peço a vocês que pintem as partes de acordo com a fração. Tentem fazer esta atividade sozinhos, tá? Que é a atividade contrária da anterior. E depois vocês voltem aqui pra gente corrigir, tá bom? E aí, pessoal, já fizeram? Vamos corrigir? Vamos lá. Pinte as partes de acordo com a fração. 3/4. Esse 4 aqui, o denominador já está representado. 1, 2, 3, 4. A barrinha aqui já foi dividida em 4 partes. Então, ok. Eu tenho que pintar em cima. Quantas partes eu tenho que pintar? 3. Tá, eu vou pintar aqui mal para não demorar demais o vídeo, tá? Mas vocês caprichem, tá bom? Quase que eu pinto as 4 partes. Então, 3/4. Então, eu pintei 3/4, 3 partes, tá? 1/2. A de baixo já está representada, eu dividi em 2 partes. Eu tenho que pintar a parte de cima, que é 1. 1/4. 2/8. Pintar 2 partes. Não precisa ser uma do ladinho da outra. Posso pintar separados. 1/6. 1/3. 5/8. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes pintadas de 8 partes que foram fracionadas do símbolo geométrico aqui. 3/6. Vou pintar 3 partes. Eu posso escolher aleatoriamente as 3 partes que eu quero pintar, mas eu tenho que pintar 3 partes. 4/9. 1, 2, 3, 4. 6/10. 1,
2, 3, 4, 5, 6. A questão 3 é para fazer desenhos e pintar as partes de acordo com cada fração. Então, vocês vão criar um desenho com 10 partes e pintar 3 partes delas. Aqui vocês vão criar um desenho, dividir em 8 partes iguais e pintar uma dessas partes. Questão 4. Observe o modelo e complete os quadros. Então, aqui tem a fração, aqui como a gente lê e aqui a representação, tá? Então, 1/3 é a fração, a leitura 1/3, a representação uma parte pintada de 3 partes divididas igualmente. Aqui vocês vão preencher o quadradinho que está em branco com o que falta, seguindo a sequência. Pessoal, mesmo que vocês não tenham adorado aprender frações, como eu coloquei aqui, eu acho legal vocês virem o vídeo, se vocês tiverem um tempinho, chamado Aprenda a somar frações com o mesmo denominador. Então é o quê? É ensinando como a gente somar frações. Só para vocês aprenderem e terem uma ideia, tá? Se não conseguirem ver o vídeo, não tem problema. Eu vou mandar o link junto com os demais links no WhatsApp também. Beijão, gente. Estudem bastante.